Oi, gente, tudo bem com vocês? Professor Maciel, Direito Administrativo aqui no LN Cursos e Concursos. E a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo, falando um pouco agora, dando continuidade ao nosso estudo sobre princípios, falando sobre duas situações que são estruturais no direito administrativo na perspectiva de princípios. Do que eu estou falando? Eu estou falando do princípio da supremacia do interesse público, princípio da supremacia do interesse público e, falei-me, letra B, princípio da indisponibilidade, do interesse público. Essa indisponibilidade do interesse público por quem? Pelos administradores do Estado. Pelos administradores do Estado. Beleza? Pelos administradores do Estado. Esses dois princípios aqui, meus caros alunos, são muito importantes. São basilares. Você tem que ter muito cuidado com isso. Tá bom? Tem que ter muito cuidado. Não pode vacilar nisso aqui. Beleza? O que a gente pode extrair do princípio? Eu vou apagar porque fica mais fácil você fazer as suas anotações. Você já anotou esses dois, não é isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Então, princípio da supremacia do interesse público. É um pouco que instintivo, mas você vai tentar pensar isso enquanto agente público, enquanto servidor público. Por exemplo, anote aí, princípio da supremacia do interesse público. Todas as condutas estatais devem ter como finalidade deve ter como finalidade o quê? A satisfação do interesse, da coletividade. Pensa comigo. Você está estudando um concurso, para um determinado concurso, e esse concurso oferece X vagas. É lógico que o gestor que promover esse concurso, que nomear, que der posse, que puder dizer, olha, eu fui o gestor que coloquei mais policiais militares nas ruas. Eu fiz concurso para milhares deles. Eu trago comigo essa marca positiva. Enfim, ele faz aquele imbróglio todo. Para o gestor, isso é muito interessante. Só que a administração pública, quando pensa nessa perspectiva de abrir concurso, ela não vai pensar na promoção individual do gestor, a ideologia partidária do momento. Não. É sempre buscando oferecer uma condição melhor para a coletividade. Sempre pensando, ou pelo menos deve ser assim, pensando no interesse, na satisfação, em atender às necessidades da coletividade. Do contrário,
a gente vai ver mais na frente, isso aí vai representar desvios. E, obviamente, o regramento administrativo e também penal traz sanções para essa conduta, para esse desvio. Não é interessante. Para o gestor, é claro. Para você que está correndo atrás do concurso, é interessante você pensar assim, até porque, posteriormente, você vai ser um servidor público. E eu estou aqui na torcida para que você consiga a sua vaga. A administração pública vai sempre trabalhar pensando na supremacia do interesse público. Não pode ser diferente. Se for diferente disso, vai representar desvio na sua conduta, na sua atuação. Está errado, não vai dar certo, não vai dar certo. Outra característica importante, gente, buscando atender essa supremacia do interesse público, a administração pública vai ter vantagens, vai ter prerrogativas frente aos administrados. Isso porque a administração precisa de uma condição diferenciada para que ela possa melhor atender ao interesse da coletividade. Anota, por favor, no seu caderno. Ainda na ideia do princípio da supremacia do interesse público, a administração pública goza de uma posição privilegiada, beleza? Ao se relacionar com os particulares, posição privilegiada frente o particular. Frente o particular. São características inerentes à administração pública, dada a complexidade da sua atuação e a necessidade de bem trabalhar para atender aos anseios da coletividade. Maravilha. Outra situação interessante, gente. Anota aí. Essas prerrogativas, lembra que nós escrevemos lá atrás prerrogativas e nós destacamos para que você desse atenção, as prerrogativas inerentes à administração pública constituem um poder dever. Constitui um poder dever. Constitui um poder dever. Ou seja, é característica da administração. Ela tem o poder e, ao mesmo tempo, ela tem o dever de atuar, de promover todas as condições, de atender a todos os anseios. Por exemplo, as estatísticas mostram que nós temos poucos policiais no Estado. E existem formas de você chegar a esse intento, de você mostrar, de você comprovar. Então, a administração tem o poder de promover um orçamento, de criar meios, de prover recursos, de ter uma dotação orçamentária e o dever, ela tem a obrigação constitucional, é claro, porque todo ordenamento jurídico tem como origem, tem como referência a Constituição, e eu sei que vocês sabem disso. Então, a administração tem o dever de juntar-se a esse poder e atuar de uma forma que os interesses da coletividade, que o interesse público possa ser atendido. Isso é muito importante que você saiba. Não tem muito segredo nisso. Não tem muito segredo. Então, quando você pensa em princípio da supremacia do interesse público, isso é muito sério. O interesse público precisa vir em primeiro lugar.
antes mesmo de uma questão ideológica, partidária, temas que estão muito em voga ultimamente, não é isso? Nós perdemos muito tempo discutindo as ideologias e esquecemos de ver a estrutura como a administração pública. Se a necessidade da população estiver sendo atendida, e isso dentro dos parâmetros que a norma estabelece, que os órgãos fiscalizadores estabelecem, maravilha, significa dizer que nós estamos no caminho certo. O que não dá para conceber é a administração pública servir de instrumento para fins escusos, para a manutenção de sistemas que vão contra ao interesse público. Aí não é interessante você pensar nisso. Compreendemos essa parte? Então, já que nós conversamos um pouquinho sobre o princípio da supremacia do interesse público, agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a indisponibilidade do interesse público. O interesse público não se acha numa condição de disponibilidade. A indisponibilidade do interesse público é outro tópico. São dois princípios basilares: a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. Ainda há pouco nós escrevemos sobre a supremacia. Ótimo. Agora anote aí na letra B. Indisponibilidade. Deixa eu corrigir aqui. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Maravilha. Show de bola. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Olha que interessante. Quando você for agente público, vamos pensar policial militar. Quando você entra naquela viatura para tirar o seu serviço, você pode até pegou na direção do carro e disse, pô, agora eu sou o cara. Ou então, eu sou a mulher. Estou mandando agora, essa onça agora é comigo, vou deitar e rolar. Calma, filho. Aquela viatura não é propriedade sua. Por incrível que pareça, o Estado, meio que indiretamente falando, tem apenas a posse. Informalmente falando, o Estado tem a posse. Porque o real proprietário daquele bem é o povo. O Estado apenas gerencia os recursos, o patrimônio, os bens. E aí você vai perceber, dependendo de onde você trabalhe, por exemplo, qual órgão, qual repartição, qual instituição, que se você causar um prejuízo, um dano material, não são todas as repartições que são assim, não são todos os órgãos. Mas a grande maioria dos órgãos, se você causar um dano patrimonial nessa viatura, por exemplo, vai recair sobre você. Ah, professor, é a questão da responsabilização? Sim. Tem situações em que fica claro que você não vai ter que ressarcir nada, mas tem outras que você vai ter que ressarcir. Por quê? Justamente indisponibilidade do interesse público. Eu não posso abrir uma margem de discricionariedade e deixar que o agente público deite e role no patrimônio público. Eu não posso. A arma que vai estar na sua cintura, por exemplo, da corporação, por exemplo, não é sua. Então, se você extraviar essa arma, se você perder essa arma, implicações penais, obviamente, você vai ter, administrativas você vai ter, porque é um patrimônio público. E se é um patrimônio público, é do interesse público saber como você está usando, como que você está conservando. Então, esse interesse, esse princípio, melhor dizendo, esse princípio não pode ser disponibilizado. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Anote aí, ó, gente, muito interessante isso aqui, tá bom? Também não é difícil de entender, não. Até aqui, nosso bate-papo está suave na nave. Questões mais complexas a gente ainda vai encarar aí na frente. Anote aí, por favor.
A administração pública. A administração pública. Vou colocar até em letras maiúsculas. Não é proprietária. A administração pública não é proprietária da coisa pública. Tá bom? A administração pública não é proprietária da coisa pública. Não é proprietária do patrimônio público. Não é proprietária do patrimônio público. Isso é muito interessante. Patrimônio público. Nem do interesse público. Maravilha? E sim, quem? E sim, o povo. Isso aqui é muito interessante, gente. Lembra aquela situação lá na sua cidade? Nossa, isso é muito comum de acontecer. Mas faz de conta que não está acontecendo, né? Você vai buscar seu filho na escola e percebe que tem um carro plotado, órgão tal. E aí o fulano desce do carro, vai lá na escola, pega o filho dele, bota no carro e vai para qualquer lugar. Provavelmente deixá-la em casa. Isso não é legal. Não é correto acontecer. Porque aquele combustível é eu, cidadão comum, é você, cidadão comum, que está pagando. Aquele carro foi adquirido para uma finalidade a bem do serviço público, a bem do interesse público. A administração pública não vai jamais abrir margem dentro da legalidade para que você pegue esse veículo, esse combustível e faça um uso particular. A administração pública não abre mão disso. Indisponibilidade do interesse público, porque é lógico que o público, a coletividade, não vai concordar com isso. Com os impostos que você paga, aí eu vou dar um carro para servidor tal, está subindo e descendo. Nossa, não faz o menor sentido. Daí, gente, princípio da indisponibilidade do interesse público, beleza? A administração pública não é proprietária da coisa pública. Por não ser proprietária, ela não tem o poder de dizer, olha, eu estou dando o carro para você subir e descer com ele, ir para a farra, ir para a gandaia. Ela não é proprietária. Se ela fosse a dona, a proprietária, tudo bem, mas ela não é. Ela não é dona do patrimônio público, ela não é dona do interesse público. É por isso que quando um gestor, por exemplo, faz um hospital, ele não pode jamais pensar ou criar condições limitadoras do acesso a esse hospital e aos serviços que ali são prestados aos seus partidários. Ela não pode. O gestor que faz isso, ele faz um hospital pensando no interesse público. Ali deverá ser atendido quem votou nele e quem não votou. Ali deverá ser atendido quem levanta a bandeira dele e quem está tacando pedra nele. Porque quando a gente pensa em saúde, saúde é uma condição universal, indistinta, você não pode separar pessoas por ideologia, por gênero, por sexo, por raça, por crença, por credo. A administração pública não pode fazer isso. Quando algo é feito pela administração pública, é o interesse público na sua coletividade, e não essas condições individuais que caracteriza cada ser. Não. Por isso que nem do interesse público a administração pública é dona. Por isso que ela não pode dispor, ela não pode gerenciar como se dela fosse. Não pode. O povo é quem tem esse poder. E aí a gente abre um parêntese para dizer que esse exercício de entender que a administração pública funciona para o povo é justamente quando você é capaz de usufruir dos serviços que a administração pública lhe oferece.
É uma polícia que bem lhe atenda, é um bombeiro militar que chegue em tempo na ocorrência, é um departamento de trânsito que emita os documentos em tempo hábil, é uma justiça que de fato tenha uma resposta em tempo razoável, como diz a Constituição, enfim, todas essas características. Mas é o povo. A administração pública não é dona de absolutamente nada. A administração pública, gente, é apenas a gestora. É por isso que entra governante e sai governante, entra presidente e sai presidente, prefeito, está sempre mudando. Mas a essência da administração pública permanece. As pessoas vão, mas as instituições ficam. E isso é muito interessante você observar. Beleza? Outra coisa interessante, pessoal, essa ideia da indisponibilidade do interesse público deve estar em toda e em qualquer atuação da administração pública. Toda e qualquer atuação da administração deve se pautar por esses dois princípios que nós estamos conversando nesse momento. Princípio da indisponibilidade do interesse público e princípio da supremacia do interesse público. Isso é muito importante para que a gente possa aguardar. Beleza? Maravilha? Show de bola. Deixa eu colocar aqui uma observação que eu julgo ser interessante, já que nós estamos falando sobre princípios. Os princípios, gente, são... Melhorar. Os princípios são de grande relevância para a atuação estatal. Você concorda comigo que não há possibilidade, humanamente falando, da gente pensar num ordenamento jurídico, num conjunto de normas que consiga abarcar, abranger de modo completo, exaurido, todas as condições de vida da sociedade? Você concorda que não tem como a gente definir todas as transgressões relacionadas à conduta do indivíduo, até porque a sociedade vive um constante processo de transformação, de aprimoramento, de criação e de inovação? Você concorda? Então, como eu não sou capaz de criar uma codificação que seja completa, eu preciso me valer dos princípios. Essa margem abstrativa que muitas vezes o gestor tem, a administração pública tem, ela funciona meio que como um complemento que eles dispõem para melhor atender aos interesses da coletividade. Então, a administração pública, é lógico, vai se valer dos princípios para estabelecer a sua conduta, para criar as diretrizes, para acompanhar o andamento da própria administração. Ela vai estabelecer parâmetros, ela vai estabelecer critérios, e para isso, é lógico que ela precisa se valer dos princípios. Se você olhar direitinho, o direito penal tem princípios, direito constitucional tem princípios, direito administrativo tem princípios. Gente, todo ordenamento jurídico vai precisar se valer de princípios. É bem verdade que algumas interpretações sobre princípios geram discussões, claro, mas não é o foco da nossa aula nesse momento, do nosso bate-papo. Quem sabe, em outro momento, a gente conversa sobre isso. E aí, não há como não puxar para o seu lado. Cara, moça, você está estudando para ser um agente público, um servidor público. Então, você, ao longo da sua carreira, vai conseguir assimilar muitos dos princípios na prática. Beleza? Não deixa de considerar isso. Isso é muito importante para você. Maravilha. Show de bola. Vamos adiante aqui, que hoje eu não fiz o meu slide. Show de bola. Tem dúvida sobre isso aqui? Se tiver, maravilha. Não está nada de errado em ter dúvida. É até bom.
São as dúvidas que movimentam o mundo, beleza? Princípios. Falamos da base, da sua importância e da sua relevância. Estabelecemos algumas diferenças sobre o que sejam princípios e o que sejam regras. Traçamos uma linha, né, das características de cada um. Maravilha. Agora nós vamos pensar lá no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil do ano de 1988. A partir de agora, meus queridos, nós vamos, sim, conversar um pouquinho sobre o famoso LIMPI. Maravilha? Só que a gente vai fazer isso depois do intervalo. Forte abraço e a gente volta daqui a pouco.